amigos, eu espero que vocês estejam bem. Vocês estão trabalhando conosco as orientações do irmão José sobre a psicografia do Carlos Bacelli. E nós vamos trabalhar o livro Vigiai e Orai, que é o capítulo Valores. Valores. O que ninguém te furta é o que trazes dentro de ti. A tua alegria, a tua fé, a tua luz. O que ninguém te furta é o que trazes dentro de ti. Atentemos-nos para isso, porque nós estamos acostumados, quando fala a palavra valores, a gente já se liga com os valores materiais. E ele já começa falando que ninguém vai te furtar, são os valores morais, são os valores íntimos, são as conquistas conscienciais e espirituais. Ou seja, o que ninguém te furta, a alegria, a fé e a luz. Isso aí ninguém te tira. Você conquistou, essa é sua. Tá claro? Mas aqui a gente está falando de conquista. Por que eu estou dizendo isso? Porque em algumas situações a gente não conquista, a gente acredita que tem e na hora que vem a dificuldade, a gente descobre até que não tem. A gente acredita que tem fé. Um exemplo simples. Porque quando ele fala o que ninguém te furta, é o que trazes dentro de ti. A gente acredita que tem fé. Na hora que chega uma doença, na hora que chega um mal-estar em família, a hora que chega um mal-estar consigo, aí vem o desespero, a indignação. Ou seja, mas e a fé? Se a gente tem fé, não era para ter porta para o desespero? Não era para ter porta para a indignação? Então é sinal de que a gente não tinha, a gente tem momentos de fé. A nossa fé ainda não é consolidada. Então aqui, ninguém te furta a alegria. Uma pessoa que é alegre, nós não estamos falando, gente, daquela alegria compulsiva, aquela alegria doentia, não. Nós estamos colocando uma alegria por conquista de valores espirituais. Vocês estão entendendo? Isso é diferente. É claro que no mundo que está, com as dificuldades que a gente vive, com as coisas que a gente assiste, com as informações que chegam, viver o tempo todo em alegria também é adoecimento. Mas que essa alegria seja alicerçada no discernimento. Mas a alegria conquistada pelo Espírito, a alegria conquistada da renovação íntima, a alegria conquistada pela reforma moral que a gente vem fazendo, essa alegria ninguém te rouba. Então, é isso que ele está colocando para nós aqui, no primeiro parágrafo. Tanto que, no segundo, ele já diz assim, dinheiro, muita gente o tem. Dinheiro, muita gente tem mesmo. O que te pode diferenciar é a tua riqueza interior. E aí, faz a gente se lembrar lá do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, que fala em coletânea de preces, quando ele vai explicar para nós o Pai Nosso, ele vai colocar para nós que antes de nós nos queixarmos, antes das queixas, procure observar se a causa delas não é você mesmo. Observa se a causa delas não está aí dentro, porque a gente tem um tal de se queixar. A gente se queixa de coisas, de pessoas, de trabalho, de chefia, da roupa, da comida. A gente tem um tal de se queixar. E ao nos queixarmos, qual é a causa? Observemos. Então, olha a fala do irmão José. Dinheiro muita gente o tem. O que te pode diferenciar é a riqueza interior, porque essa aí nem todos têm. E se tiver, ótimo. Aliás, se todos nós tivéssemos, o mundo já era outro. O mundo só é o que é porque a riqueza interior, ela ainda não é em nós um alicerce para construções ainda mais positivas. Adquire sabedoria. Adquire sabedoria. E aí eu quero diferenciar com vocês aqui, porque a frase é só essa, adquire sabedoria. E eu quero diferenciar com vocês que sabedoria é diferente de conhecimento.
Adquirir sabedoria é um contexto, conhecimento é outro. Tem pessoas que têm muito conhecimento de uma série de coisas, mas não têm sabedoria. Tem pessoas que têm conhecimento do ser humano, mas não têm sabedoria em lidar com as dores do ser humano. Ele tem conhecimento. Ele faz leituras, ele aprofunda em livros, mas ele não sabe lidar com a dor do outro. Ele não sabe ter acolhimento, ele não sabe ser receptivo. Ele não sabe abraçar junto com o outro uma causa que para ele é de dor. Então ele tem sabedoria. Vai conversar com ele, ele é um manancial, ele é um poço de conhecimento. Mas ainda é um vazio na sabedoria. Então, ele propõe para a gente, adquire sabedoria. Adquirir sabedoria é ir além do conhecimento. Ir além do conhecimento. Por quê? Porque a gente consegue acessar o outro pela sabedoria e não necessariamente pelo conhecimento. Ah, Emerson, mas o conhecimento, ele não é importante? É claro que é, gente. O conhecimento é uma das duas asas que nos leva ao bem-estar espiritual. Tá claro? Uma das duas asas. Por que uma das duas asas? Nós estamos falando de razão e sentimento. Nós estamos falando de conhecimento e emoção. O conhecimento é uma das asas. Mas, para que ela seja bem empregada, eu estou com uma asa aqui, que é o conhecimento, eu tenho que transpor os muros da dificuldade alicerçada dentro de mim e fazer com que o emocional, com que o espiritual também seja a outra asa do processo evolutivo. Razão e sentimento. Então, o conhecimento é importante? É. Quando eu transformo o conhecimento em ação, esse conhecimento vira sabedoria. Por quê? Porque essa ação é um movimento de caridade, é um movimento de acolhimento. Está claro isso? Por isso que ele coloca em duas palavrinhas. O tema é valores. O termo é sabedoria. Adquire sabedoria. E aí ele continua no parágrafo seguinte. Não te precipites na apreciação das pessoas. Olha o que a gente está colocando. Não é por eu ter conhecimento que eu já sei tudo que acontece com o outro. Eu já sei o contexto do outro, as dificuldades do outro. Se o outro está com uma dificuldade financeira, ele pode estar com uma dificuldade financeira extremamente grave, embora um patrimônio material que ele construiu, fundamentado no trabalho, fundamentado na luta, fundamentado em herança, fundamentado em... Não importa, mas o estado íntimo dele não reflete inúmeras vezes a riqueza material que ele carrega. Porque estado íntimo é conquista extremamente laboriosa, extremamente lenta. A gente não vai na terra fazer conversões como Saulo que virou Paulo, viu Jesus, virou Paulo. Madalena que conversou com Jesus, largou a prostituição ou a promiscuidade. Nós não vamos, não existe essa conversão para nós. Mas olha, a Joana coloca para a gente, se nós dermos conta de já dar um salto na nossa escala evolutiva, vencendo os desvalores que a gente reconhece tê-los, isso já é extremamente significativo para a espiritualidade e para a nossa espiritualização. Então, não te precipites na apreciação das pessoas. Atentemos-nos para um outro aspecto. É comum a gente conversar com alguém, a pessoa começa a falar, você já acha que sabe o que a pessoa vai falar e aonde ela vai chegar. A gente vai lá e interrompe. Ô, gente, escuta. Escuta o que o outro está dizendo. Olha que Rubem Alves falou isso para a gente lá atrás, hein? Rubem Alves falou isso lá na década de 90. Ele desencarnou em julho de 2014. Mas na década de 90 ele falou assim, precisamos de menos cursos de oratória e mais de escutatória. O que ele está querendo dizer com isso? Aprendamos a ouvir as pessoas. Aprendamos. E essa tem sido uma das nossas grandes dificuldades nas relações atuais. E hoje está mais difícil ainda escutar, né? Porque hoje é tudo pelo WhatsApp. Vê logo o que eu mandei. Não adianta vir com um textão que eu não responde logo. Responde logo.
vai tudo mandando para lá, mandando para cá. Olha que na época do Rubem Alves, ele já falava isso sem ter a febre que nós temos hoje. Quando ele falou em década de 90, estava chegando o celular neste país. Não existia o WhatsApp. Não existia. E ele já falava que a gente tem que aprender a escutar o outro. Hoje, as frases vão chegando e a gente sente uma necessidade de responder de imediato. A gente não avalia o teor da frase, o contexto, e determinadas colocações a gente não avalia nem como que o outro está colocando. Para a gente aquilo ali já é agressivo, a gente já responde com agressão. Só que no parágrafo anterior, o que ele pede? Adquire sabedoria. Espera com calma, faz a sua leitura. Se você sentir que ali está gerando alguma dúvida na informação, faz uma prece, permanece, manda para o outro. Fulano, o que você quis dizer com isso e isso? Não entendi. E trava ali um diálogo, já que está sendo pelo WhatsApp, não que eu seja a favor. Penso que a gente precisa fazer esse movimento exaustivo, às vezes, frente a frente. Tá claro? Não tendo essa alternativa, a gente usa a outra. Não te detenhas na aparência das coisas. E aqui eu vou colocar mais, na aparência das coisas, das pessoas, das cidades, das informações que estão chegando, do jeito que a pessoa se posiciona. Não te detenhas. Não te detenhas. Por quê? Porque é comum, pela aparência, nós já termos respostas. Respostas. Ô, gente, eu tenho um amigo, vou contar para vocês uma coisa aqui, que quando a irmã dele o convidou para frequentar, para ir numa casa espírita aqui em Belo Horizonte, lá no Glaucus, ia ter uma palestra minha, isso tem muitos anos, ia ter uma palestra minha, ele não me conhecia, a irmã dele o chamou, a irmã dele já me conhecia, do Glaucus, do Sheila e tal. Ela ia lá naquele dia e falou que a palestra ia ser minha e tal, que ele iria gostar. Ele falou assim, não, você vai gostar e tal. Ele falou assim, não sei, você gosta de palestra? Vão lá. Aí na hora que eu cheguei, isso foi muito antes da pandemia, a casa ficava muito cheia. Na hora que eu cheguei, a irmã dele falou assim, Emerson, você está chegando ali, tá cumprimentando as pessoas. Na hora que ele me viu, ele falou assim, esse cabeludo, com essa cara de maconheiro, gente, olha o cuidado que a gente tem que ter com a visão que o outro tem da gente. Eu não estou dizendo que a gente apresenta para o outro, não. O cuidado que a gente tem que ter com o olhar do outro. O que a gente apresenta é o que a gente é mesmo. Eu não vou apresentar nada de diferente daquilo que eu sou, mas a interpretação que o outro fizer é uma questão do outro. Isso ele que me contou anos depois. Na hora que eu comecei a fazer a palestra, ele começou a se envolver. No final da palestra, ele quis saber aonde que eu ia falar. Outras casas, casa que eu frequentava, veio aqui na nossa casa para conhecer, enfim. Hoje ele está dentro da doutrina, trabalha com culto no lar, dá passe, faz campanha do quilo, trabalha em sopão. Dali em diante, ele abraçou. Foi por minha causa? É óbvio que não. Foi pelo convite da irmã dele? É claro que não, gente. Ele estava aberto e um sinal ele precisava. Não importa se ele me vê como maconheiro inveterado, que eu não sou, tá claro, nem inveterado, nem esporádico, mas não importa como o outro nos veja. Olha o que o irmão José coloca. Não te detenhas na aparência das coisas. Faz o que você precisa fazer. E outra, eu estou dando exemplo dele para comigo, porque ele coloca isso, ele fala isso entre os amigos e tal. Mas imagine a nossa visão em relação ao outro. Nos colocamos no lugar deste amigo. Qual é a nossa visão em relação ao outro? Gente, aqui, eu vou pegar outra colocação. Jesus, ele andava com prostituta, ladrão, cobrador de impostos que normalmente eram desonestos em função da cobrança do império sobre eles. Esse era o grupo que Jesus andava. E nem por isso a gente, naquela época, marginalizou Jesus. Nem por isso a gente marginalizou. Hoje a gente estuda a fala de Jesus que tem 2000 anos. 2000 anos. São as falas que mais prosseguem ao longo dos séculos. Porque passamos por muitos filósofos, historiadores, estudiosos, mas é a de Jesus a que permanece. Vocês estão entendendo? A questão não é, nós temos até uma frase popular, diga-me com quem tu andas e eu te direi quem és. Cuidado com isso. Cuidado com isso,
Porque nem sempre com quem a gente anda determina o nosso estado íntimo de ser. Mas, se a pessoa já tiver uma índole de dificuldade, de transtorno e de problema, ela vai transpor para aquilo que ela está vendo os problemas que ela está assistindo. Atentemos-nos para isso, porque uma questão ela é íntima. E aí a gente tem que ter cuidado para que a gente também não alicerça esse mal-estar e começamos a qualificar, a decodificar o outro pela aparência. Atentemos-nos a isso. A verdade não carece de interpretação. A verdade é uma só, não carece de interpretação. Vamos voltar lá na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus que? Ele não perguntou quem. Só de Kardec não perguntar quem, ele já dá um salto na interpretação. A verdade não carece de interpretação. Kardec já dá um salto, não tem nem como aprofundar. Que é Deus? Porque se ele fala quem, ele faz referência à pessoa. Se ele pergunta quem. Quem diz respeito a alguém. Kardec não perguntou. Ele perguntou que. Ou seja, ele expande a resposta a tal forma, ele expande a pergunta a tal forma que a espiritualidade expande ainda mais a resposta. Inteligência suprema. Causa primária de tudo. Inteligência suprema. Então, vai muito além de qualquer quem. A verdade não precisa de interpretação. Agora, tem aqueles que tentam interpretar? Tem. Justificar, uns falar que não acreditam, ok também, é um direito da criatura. Para de ficar brigando com o outro que não acredita em Deus. Para, não perca tempo com isso. Se ele te disser que não acredita, tá bom, gente, um dia ele vai acreditar. Aliás, isso que eu estou passando para vocês está no último parágrafo do último livro do penúltimo ano de vida de Kardec. O livro é A Gênese, publicado em 1868, Kardec desencarna em 1869. No último parágrafo deste livro, que é o último livro da codificação, Kardec, conversando com a espiritualidade, ele coloca, e se ninguém acreditar nessas coisas? A resposta dos espíritos foi simples. Não se preocupe, um dia acreditarão. Pronto, um dia acreditarão. A gente fica naquele esforço para tentar provar isso e aquilo. Olha, a verdade não carece de interpretação. Não é, pronto. E o tempo, à medida que a gente vai acordando, cada um a seu tempo vai se despertando para a verdade. E ele continua, quem muito acumula, ajunta peso desnecessário na alma. Se atentem porque o texto se chama valores. Quem muito acumula, ajunta peso desnecessário na alma. Peso desnecessário na alma. Claro que isso aqui não é uma informação vazia, não. Quando é peso desnecessário na alma, ou seja, vai acumulando, acumula a avareza, acumula a ganância, acumula a prepotência, atrás vem a arrogância, atrás vem a indignação com determinadas pessoas, vem o isolamento social, acumula a solidão. Veja, quem muito acumula, ajunta peso desnecessário na alma, compromete espiritualmente. Se compromete espiritualmente. Quem se apega ao que é transitório não evita a decepção. Quem se apega ao que é transitório não evita a decepção. Vocês sabem que um dos países que é considerado a melhor qualidade de vida, um dos 10 países da melhor qualidade de vida do mundo, eu estou fazendo referência a Butão, tá? Porque tem outros. Noruega, Dinamarca, Irlanda, Canadá, eu não estou falando desse, eu estou falando de Butão. Por quê? Butão, eles têm uma preocupação em se espiritualizar. Eles têm aquele bem e ali eles vão trabalhando. O problema deles é se espiritualizar, eles não preocupam em acumular. A gente preocupa, você tem um carro,
depois de 1 ano, 2 anos, agora eu vou trocar de carro. Tem um dinheiro a mais, gente, eu vou entrar no financiamento que eu estou querendo comprar um sítiozinho aqui perto. Não, agora eu estou querendo comprar um apartamento na praia. A gente vai acumulando, olha o que ele coloca. Quem se apega ao que é transitório não evita a decepção. Porque quanto mais valores materiais a gente acumula, mais decepções vão vir em torno. Os butaneses, eles não fazem isso. Essas pessoas, eles têm esse perfil hindu, aonde eles se envolvem com o conhecimento e a sabedoria espiritual. Eles não preocupam em somar valores materiais. O tempo passa depressa e tudo deixarás de improviso, mas a tua essência permanecerá intocada. Esse é o último parágrafo. O tempo passa depressa. Atentemos-nos, porque a gente não sabe como as coisas estão acontecendo. E tudo deixarás de improviso, de uma hora para outra, a gente vai embora. Mas a tua essência permanecerá intocada. O que ele está dizendo para nós é uma fala de Paulo, quando ele escreve aos Efésios, lá no capítulo 5, no versículo 15, que ele coloca para a gente em 4 palavrinhas: vede prudentemente como andais. Vede prudentemente como andais. Observemos isso na relação com valores. Vede prudentemente como andais. É isso aí que a gente tinha para trazer. Um abraço a todos, até breve. E fiquem com Deus.